Bom, pessoal, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos ao nosso terceiro Diálogos Críticos, que é parte de uma ação de extensão chamada Jornada Crítica em Tempos Pandêmicos, proposta e conduzida pelo Grupo Crítica, o qual, por sua vez, é formado por professores, professoras, alunos e alunas da Universidade Federal de Sergipe, do Colégio de Aplicação, do Ensino Básico Superior e privado aqui do nosso estado de Sergipe. Já realizamos dois diálogos críticos, né? O primeiro com o professor Jorge Coelho Soares, o segundo com a professora Ariane, ambos do Instituto de Psicologia e do Programa de Pós-Graduação da UERJ. A ideia de nossos diálogos críticos é proporcionar um encontro direto dos alunos e alunas com intelectuais cujo percurso foi, de alguma maneira, atravessado pela teoria crítica. Então, o nosso grande objetivo é permitir esse diálogo direto com tais intelectuais. Para nossa alegria, a ação de extensão já conta com quase 100 inscritos de 18 cursos diferentes da Universidade Federal de Sergipe, que vão desde psicologia até relações internacionais, passando por serviço social, ciências sociais, direito, filosofia e assim por diante. Eu acredito que dessa maneira nós conseguimos resgatar um certo sentido do que significa uma universidade e do que significa uma universidade situada na periferia da periferia do capitalismo. Eu gostaria hoje de apresentar o nosso convidado, o professor Frederico Vandenberg, narrando dois encontros que eu tive com ele, dois encontros absolutamente pessoais, mas que eu gostaria de narrar. Para mim, são muito mais importantes do que os evidentemente importantes títulos do professor Frederico. O primeiro foi num dia em que eu fui visitar o professor Jorge Coelho Soares, em Jacarepaguá, numa boa conversa regada a vinho. O Jorge me falou, ó, tem um cara, um professor que eu gostaria muito que você conhecesse, professor Frederico Vandenberg. Aí eu, que legal. Ele fez, ó, tá aqui a tese dele, me deu os 2 volumes da tese do Frederico, né, que é sobre a sociologia alemã, uma história filosófica da sociologia alemã, e eu já fiquei um pouco assustado, né, que eram 2 volumes grossos, e aí o Jorge fez, ó, entre em contato com ele. E aí eu mandei e-mail para o Frederico, e em outubro de 2013, lá em Botafogo, ainda na sala lá que o Fred tinha no IESP, eu fui conversar com ele. Evidentemente muito nervoso, né, gaguejando bastante, mas apresentei as ideias que eu tinha na tese. O Frederico foi muito receptivo, muito educado, muito gentil. Me deu o exemplar, esse exemplar aqui, do primeiro volume da tese dele, publicada em 2012, e escreveu uma dedicatória em que ele diz assim: para Leomir, como fazer sociologia alemã no Brasil? Grande questão, mas deixa a resposta para você. Então, isso me deu uma segurança de que, pelo menos, a minha ideia, até então, um pouco maluca, um pouco excêntrica, de uma teoria crítica periférica, poderia fazer algum sentido. Então, esse primeiro acontecimento da recepção do Fred em relação às minhas ideias, eu era um jovem pesquisador, estava no primeiro ano do doutorado, e ele ter me acolhido lá no IESP, isso em outubro de 2013. Então, esse é o primeiro acontecimento que eu acho que mostra bem como o professor Frederico, além de ser um excelente professor, também é uma pessoa extremamente generosa, aberta e receptiva. Mas eu queria contar um segundo também acontecimento absolutamente pessoal entre nós dois. A gente se encontrou algumas vezes, mas eu queria narrar de uma das últimas vezes que nós nos encontramos, que foi na minha defesa de doutorado, em novembro de 2016, né, onde teve a defesa, eu estava super tenso, faltou energia na UERJ, ficamos na sala escura, né, tinha o professor Marildo, o professor Ariane, que inclusive está presente aqui nos ouvindo, o professor Jorge, o professor Stefan, e tudo correu muito bem. E no final, o Fred fez uma coisa que me tocou bastante. Estava presente o meu irmão mais velho, a minha mãe e o meu pai.
que nunca fez curso superior, nunca fez universidade, nada disso. O Fred se dirigiu até ele e trocou algumas palavras com ele, parabenizando pela defesa, pelo trabalho que tinha feito e tal. E eu lembro que foi a primeira vez que eu vi meu pai se emocionar, entendendo perfeitamente do que se tratava aquele momento. E eu lembro que meu pai, depois que falou com o Fred, veio falar comigo, me dar os parabéns. E foi o primeiro parabéns que eu recebi do meu pai em relação a uma atividade acadêmica e assim por diante. Então isso para mim foi muito especial, sabe, Fred? Porque além do que eu já mencionei da sua generosidade, eu acho que isso passa uma certa mensagem de que esses rituais acadêmicos, como a defesa de doutorado, a defesa de mestrado, eles não precisam ser rituais de sofrimento. Eles podem ser vistos como momentos de experiência pessoal, de crescimento pessoal, de encontro com outras pessoas, de entrelaçamento de mundos, né? Afinal de contas, o examinado ali, ele tem família, ele tem um percurso, ele tem suas questões e assim por diante. E é assim que eu vejo o meu encontro com o professor Frederico Vandenberg. Né? É um encontro que, evidentemente, passa pela dimensão intelectual da pesquisa, mas passa principalmente por essa dimensão afetiva, emocional. Foi por isso tudo que eu resolvi e falei com o Breno da gente subverter o funcionamento hoje. Então, em vez de eu conduzir o espaço de hoje, as pessoas que vão conduzir são os alunos e alunas do Centro Acadêmico de Ciências Sociais da Universidade Federal de Sergipe. Eu acho isso muito simbólico, emblemático e acho isso muito bom. Então, eu queria agradecer muito, Fred, pela sua presença. Gostaria de agradecer a todos e todas que estão presentes por estarem aqui, tá? E passo a palavra com muita felicidade para a Brenda. Boa tarde, gente. Muitos me conhecem, mas eu sou Brenda Seixas, estudante de Ciências Sociais da UFES, e venho aqui em nome do Centro Acadêmico de Ciências Sociais agradecer esse convite, agradecer tanto a Leomir por ter confiado e ter visto essa possibilidade. Ele sempre foi um professor que, mesmo estando na área de psicologia, incentivou muito os alunos de Ciências Sociais. E agradecer a Frederique, nesses pequenos encontros que a gente já teve. Você já se mostrou uma pessoa que vai além do nível profissional. É isso que a gente espera que vê hoje, aprender com a sua pessoa. Para começar, eu queria falar um pouco, explicar o que é o CACS, né? O CACS é o Centro Acadêmico de Ciências Sociais, e assim como crítica, a gente busca construir um espaço para os discentes que seja social, resistente e que atualize esse sentimento de criticidade das ciências sociais. O Crítica, por outro lado, é um espaço interdisciplinar, cheio de alunos de vários cursos, onde a gente preza essa horizontalidade e o respeito acima de tudo. Então, a junção desses dois componentes vai ser muito bom no evento de hoje. Assim como todos os eventos do Crítica, a gente sempre deixa esses espaços iniciais para contribuições estéticas, porque a gente considera que a arte expressa nada menos do que um movimento crítico de não submissão a essa razão instrumental. Então, eu queria chamar um nosso aluno de Ciências Sociais, Ed Jefferson, para ler uma poesia para a gente. Boa tarde a todos e a todas. Consegue me ouvir bem? Sim. Pensando nesse encontro de hoje, eu desde já agradeço o espaço, né, por essa participação e, sobretudo, né, pela presença do professor Frederico. Bom, eu compus este poema e ele se chama Profundidade. Revela o inacabado álbum de trajetória, os retratos dos caminhos estudados. Cada conto narra a crônica da história
os destinos que a vida tem levado. Entre encontros e processos vividos, impressões deixam escritas suas marcas. Provocações são causas de olhos fitos, em contemplações e expresso da alma. É preciso olhar além do que se vê. Movimentar-se é, sobretudo, redescobrir. Ir às raízes do óbvio é compreender a arte da problemática e resistir. Desafios de sementes inférteis que germinam, que comportam profundas raízes e dores, são de forças que pedras invalidam e cultivam nelas suas audazes flores. Sem autuar soluções ou julgamentos, o desejo maior é a verdade. Um social que contemple teorias e intentos, exige ações que reflitam humanidade. Pensar o pensar e imaginar seus rumos, não descarte os anseios de esperança. Quem acredita e luta, seu íntimo do estudo. Fez certo, nunca certo. Diante de cada crítica erguida e de cada crise vivenciada, ciência se faz, não se subestima. Viver a vida também é sua jornada. Obrigado a todos. Sempre emocionando a gente com essa bela poesia. Muito obrigada, amiga. Eu sei como é difícil para você o processo de construção, mas você sempre arrasa em tudo que faz. E agora, dando continuidade às contribuições, eu queria convidar outro aluno de Ciências Sociais, Fernando, para falar um pouco sobre as pinturas que ele faz. Fernando? Olá, boa tarde, amigos. Vocês estão conseguindo me ouvir? Minha internet não é uma das melhores, mas eu espero que eu possa compartilhar com vocês aquilo que eu vim compartilhar. Alguém fazendo confirmação, me ouvindo de boa? Estamos ouvindo, Fernando. Pode ficar à vontade. Bom, então, não querendo tomar muito tempo de vocês, porque eu estou ansioso para que vocês compartilhem logo o que vocês têm para falar, enriquecendo a gente cada vez mais de cultura, é um pouco sobre a arte. Eu não preparei nada assim muito especial, galera, mas assim, não tão formal, porque eu quero que sempre estar abordando a arte de uma maneira, não sei, eu acho que é a mais simples ou a mais próxima do cotidiano, do dia a dia, do coloquial, assim, eu posso dizer, né? Não sei se dá para ver aqui, eu fiz essa pintura que é, assim, dentro do conceito de realismo, é um pouco distante, mas qual a importância? Veja bem, eu vou falar brevemente sobre como algumas pessoas tentam curar certos males através de meios nocivos, mais nocivos ainda do que esses males que as afligem. Como, por exemplo, na vida intelectual precisamos tanto, né, de concentração, precisamos de criatividade, existe aquele medo de plagiar e tal. Então, como posso melhorar o meu ser? Como posso me preparar para essas atividades intelectuais? Como posso combater essas doenças de maneira saudável, sabe? E, além do mais, não só a questão da saúde, mas a questão financeira. A gente sempre recorre logo a artifícios tipo, da medicina, como esses remédios, tal, tarja preta, né? E vejo muitos relatos de pessoas que a longo prazo se descobrem com doenças, né? Como efeito colateral dessa automedicação, muitas vezes, que não vem através de uma indicação médica, né? E então, assim, né? A questão não é como você faz, o que acontece com você enquanto você está tentando pintar. É a melhora da sua concentração ali, sabe? Cada vez que você tenta atingir com a tinta, é, você libera seus hormônios, você libera seus estresses, sabe? Você amplia a sua visão, você vai estar se reeducando com as cores. Às vezes a pessoa não se percebe, mas, não sei,
15 anos de existência, a pessoa mal tem dinheiro para viajar, para ter experiências diferentes. Ela meio que já se acostumou demais com a realidade, com aquele cenário que ela é obrigada a enfrentar dia e noite. Então, assim, né? A arte é um meio de vocês redescobrir o prazer em olhar, um prazer em pensar, porque enquanto você pinta, ou você vai se concentrar de uma vez, você vai se entregar, você vai focar ali, você vai se aprofundar no foco, que é importante bastante nas leituras, você ter esse foco, sabe? Ou simplesmente enquanto você pinta, você vai ter a oportunidade de ter insights diferentes, insights profundos que você antes não teve, você pode, e é uma maneira de você também se esquivar de certas drogas que vem como proposta de você obter esses insights, sabe? Então, é mais ou menos isso. Eu quero agradecer a oportunidade a vocês e é isso, galera. Viu? Desculpa tomar demais o tempo de vocês aí, viu? Eu que agradeço, Fernanda. Na verdade, todos agradecemos, né? Você chegou, tem pouco tempo no curso, mas já inspira muita gente por onde você passa. E acho que a frase mais marcante dessa sua exposição foi: a arte é o meio de redescobrir o olhar e o pensar. Muito obrigada por isso. Agora, a gente vai dar continuidade e começar o debate. Eu vou chamar a Anthony para fazer a primeira pergunta para Frederico. Obrigado. Tal. É que tá travando um pouco, mas enfim. E aqui nos comentários. Tá. Meu nome é Antônio, né? Como a Brenda já falou, sou aluno de Ciências Sociais. E para começar essa conversa com o Federici, eu queria fazer uma pergunta para ele falar um pouco sobre a trajetória intelectual dele. E também eu gostaria que ele falasse um pouco da aproximação que ele tem com a filosofia social e como que essa aproximação foi importante para ele fazer as reflexões dele, né? Então, não sei se deu para escutar bem a pergunta, mas é para iniciar a conversa. Ótimo. Boa tarde a todos. O que temos são formas de vida embaixo das estruturas e dos sistemas. E é isso, na verdade, que temos que cultivar. São formas horizontais de interconexão, de um cuidado mútuo, de uma responsabilidade compartilhada. E essas redes entre pessoas, que agora só aparecem como quadrinhos na tela, é isso que temos que preservar. Isso é o lado convivial da teoria crítica. Isso é muito, muito importante para preservar. Então, eu estou aqui, na verdade, porque isso é também uma tradição. Quando o Leomir me apresentou, eu me lembro também deste primeiro encontro. Me lembro também da visita que fiz ao Jorge e a Ariane. Foi exatamente isso, uma forma de vida na qual, na verdade, todo mundo tenta de, como dizer, abrir espaços para se desenvolver. Então, a partir dessa filosofia, que é uma filosofia vivida, um humanismo que não é simplesmente proclamado, mas que também está, na medida do possível, digamos, se transforma numa prática de solidariedade vivida. A minha trajetória dentro da teoria crítica, porque eu sei que este é o espaço intelectual dentro do qual vocês estão pensando, para mim é muito estranho. Eu também venho da periferia. Eu venho da Bélgica, da parte flamenga. Eu fui lá para a universidade
E o departamento de sociologia era um departamento bem positivista, sabe? Era aula sobre correlações, reflexões em termos de variáveis dependentes e independentes. E para mim, eu sabia que isso era o que não queria. Para mim, as ciências sociais já sabia que eram ciências humanas. E um dia vou falar lá com o professor, e foi a partir de uma leitura que já tinha feito de George Herbert Mead, o pragmatismo americano, o livro Mind, Self and Society. E em Mead você tem uma distinção entre o eu, o I, que é a fonte de espontaneidade, e o me, que é o papel social. E eu achei essa construção interessante. Ia falar com este professor, que era um positivista. Ele me disse, mas que interessante, você quer trabalhar sobre a questão da alienação. Eu não sabia o que era isso, mas de fato, quando você entra com a sua singularidade num papel social, este papel social te esmaga, então isso foi a ideia da alienação. Eu achei que tinha algo de alienado nas pesquisas quantitativas, empírico-positivistas sobre alienação, mas lá fui eu, voltando para Marx, para o jovem Marx, os manuscritos parisianos, e lá comecei a pensar sobre o que poderia ser alienação, a Entfremdung, que é um conceito um pouco soft porque pressupõe uma antropologia filosófica dos poderes, das capacidades essenciais do humano. Eu fui lá, eu me joguei lá e fiz a minha monografia sobre a alienação. Digamos, sobre alienação na filosofia social, na teoria social, e alienação como os positivistas estavam, na verdade, medindo algo sem realizar que a tentativa de medir já era uma tentativa de, já era alienado em si. Para mim, a alienação é só algo que descobri muito tempo depois, sabe, que na visão da teoria crítica e do marxismo, é sempre o sistema. E na toda a tradição e de reflexão sobre alienação, você tem também uma tradição existencial. Na teoria crítica, a alienação são os outros. Agora, depois de tanto tempo, eu sabia muito bem que o alienado era eu, com uma carga existencial que faz parte da juventude. Então, este foi o meu primeiro encontro. Depois eu pensei, bom, eu vou fazer um mestrado, né? Onde vou fazer isso? E por acaso, e por sorte, na verdade, eu encontrei alguém que estava fazendo um doutorado com Cornelius Castoriadis na França, em Paris. Ele me disse, cara, você tem que ir lá. Então eu pensei, bom, quem sabe, porque a distância da Bélgica para a França era de 250 quilômetros. Então eu fui lá. Eu, na verdade, sabia que queria trabalhar na teoria. E tinha três propostas. Uma, queria ou trabalhar sobre a fenomenologia, que na época também lia muito o Peter Berger, que está traduzido aqui também, a construção social da realidade. A fenomenologia achava que era a maneira de fazer, de pensar sobre o mundo social a partir da perspectiva da primeira pessoa singular, no qual você pode falar, digamos, de a sua própria vivência e, claro, analisando os atos da consciência, a intersubjetividade, o mundo social, etc. Uma segunda proposta era, vou trabalhar sobre o relativismo cognitivo. Hoje em dia, a gente falaria da pós-verdade. Isso, o que me interessava é o fato que tem sempre várias versões possíveis da mesma realidade. Então, essa ideia que o relativismo tem que ser pensado, e isso vem da filosofia, mas também muito do Social Studies of Science, a sociologia, a antropologia da ciência e da tecnologia, que tentava de
como dizer, eu diria, humanizar a ciência, mostrando que a ciência, na verdade, também é uma produção, é uma fabricação social. Então, eu fui lá, encontrei um orientador e comecei a trabalhar sobre a questão do relativismo cognitivo. Na verdade, estava lendo o Wittgenstein. O Wittgenstein a partir de formas de vida. A ciência é uma forma de vida, uma visão mais antropológica. Estava lendo o Mannheim também, que na minha formação era muito importante, a sociologia do conhecimento, no qual você tem, na verdade, uma conexão entre conhecimentos e as classes sociais. O Bourdieu vai formalizar tudo isso depois. Então, eu estava trabalhando sobre isso. E o meu orientador, que nunca me orientou, ele era um habermasiano. Ele era também um bourdieusiano. Era um ex-padre jesuíta, com boas leituras filosóficas do texto. E, claro, ele não gostava das minhas tendências relativistas, quase postmodernas. Eu, na época, não sei se isso é uma referência para você, a música de Joy Division, que combinava bem com o meu weberianismo e com, sabe, o meu desespero da juventude. E ele estava o tempo todo pedindo textos. Eu estava abrindo um campo. E um dia, como estava desbravando o campo, eu pensei, bom, sabe, já que ele não gosta das minhas tendências, quem sabe talvez tenha que continuar e retomar a minha pesquisa sobre alienação e continuar, porque eu já tinha estudado o Marx, então já sabia da reificação, o conceito central em Lukács. Então pensei, então vou fazer isso, né? Vou fazer um mestrado sobre os conceitos de alienação e de reificação na sociologia alemã. E pensei uma primeira sequência, que é Marx, para entender o jovem Marx, você tem que voltar para o Hegel, que era Hegel Marx. Depois o Weber, porque vocês que trabalham com teoria crítica sabem que a teoria crítica é uma síntese da teoria da alienação de Marx com a teoria da racionalização de Weber. Então fui lá. Mas entre o Marx e o Weber você tem o Georg Simmel, com a filosofia do dinheiro, que também é uma, sabe, o Lukács, que vem depois, que vai formalizar tudo isso, foi um aluno de Simmel. Então eu tinha essa primeira sequência, e na verdade é assim que eu entrei, digamos, na teoria social, a teoria crítica, no mestrado. E depois no doutorado, eu continuei, digamos, retomei as primeiras análises e depois continuei com a escola de Frankfurt. Com a escola de Frankfurt, que é o Horkheimer, o Adorno, o Marcuse e o Habermas. Eu fiz tudo isso na minha tese, o que é uma loucura, porque uma tese você tem que fazer uma. Eu estava fazendo 6, 7 teses no mesmo tempo. Bom, a teoria crítica, na verdade, as leituras, o Horkheimer achou relativamente legível, sabe? Você tem que entrar, você entra, você vê o projeto do marxismo interdisciplinar. Isso foi possível. O Adorno foi muito mais duro. O Adorno eu não entendia nada. Então, o que você vai fazer quando você vem da sociologia entrando na filosofia com textos que são herméticos, no qual o sofrimento da sociedade tem que transparecer no texto. Para um jovem aluno, isso não é o ideal, né? Você não quer sofrer, você quer entender. Mas consegui. Depois o Marcuse, na época, eu achava um pensador, digamos, de segunda categoria. Mas ele tinha algo, ele tinha essa pulsão de vida. Na verdade, essa linha que eu reencontro em Jorge, que reencontro em Leomir. E o Habermas, que para mim foi realmente a revelação. Eu fiz um sanduíche em Frankfurt com o Habermas. E para mim, tudo o que eu conheço de filosofia social, vem de Habermas. Para mim, eu que nunca tinha tido um mestre, alguém que abre um caminho para mim, eu encontrei com o Habermas. E neste sentido,
sabe, essa tese sobre a sociologia alemã. Foi uma tese em filosofia social, só que eu, durante muito tempo, provavelmente por uma humildade que tento de cultivar, eu nunca me chamei de filósofo. Então, a filosofia social, eu sabia, mas para mim era eu trabalhar com teoria social, com teoria sociológica. Eu não faço filosofia porque não tenho uma formação. E sempre insistindo que eu fazia sociologia, porque a sociologia conheço. A filosofia sou um pouco século XX. E só um pouco um efeito muito mais depois, que na verdade a filosofia começou a entrar. Por exemplo, a minha tese foi publicada em 2 volumes, uma história crítica da sociologia alemã. Não era uma filosofia crítica. De onde veio essa mudança? Essa mudança veio porque o editor me dizia, sabe, o seu livro está saindo muito bem, mas tem um erro. A gente colocou sociologia, a gente deveria ter colocado uma história filosófica, porque nas livrarias, isso era antes de Amazon, sabe, nas livrarias você tem uma distribuição melhor e teoria crítica e a filosofia. Então, na tradução portuguesa, aqui no Brasil, virou uma história filosófica. Neste momento também eu já tinha aqui, sabe, quando cheguei no Brasil, descobri que tinha essas coisas de núcleos. No IESP, no UPERJ, tinha vários núcleos. Então eu decidi, bom, vou criar o meu núcleo também, né, como o Leomir está fazendo com vocês, etc. E precisava de um nome. Eu não queria fazer o NEC2 ou o NEC-TC, como todos os outros. Eu pensei, vou fazer algo mais, sabe, mais chamativo. Então, sociofilo. Porque, de fato, estava trabalhando numa área intermediária. Tinha vontade sabe, de fazer, de criar um grupo, mas sempre, sabe, com um pouco de precaução. Porque não tem nada pior do que um sociólogo que se acha filósofo. Então, neste sentido, foi com um pouco de cuidado, mas agora que já sabe que já passei da boa 50, agora já com, sabe, com um pouco mais de segurança, já eu sei que estou neste campo, digamos, entre a sociologia, a teoria social, a filosofia social. E é vocês que, na verdade, falaram de filosofia social. O que é filosofia social? Dentro da teoria crítica, a redefinição que encontramos na obra de Honneth, a filosofia social reflete sobre a modernidade, a sociedade, a partir de uma perspectiva que vai olhar para 2 coisas: a questão da justiça e da injustiça, a desigualdades, mas também vai trabalhar a questão das patologias sociais. Patologias sociais que vêm da modernidade, do capitalismo, da tecnologia, etc., etc. E, na verdade, a filosofia social é exatamente este ramo dentro da teoria social que trabalha a questão da justiça e da injustiça e a questão das patologias sociais, das patologias existenciais. Mas, embaixo disso também, para poder pensar em patologias, você também tem que pensar formas de vidas que não são danificadas. E é lá que a gente reencontra essa forma, desde o início, de uma forma de vida mais solidária, mais convivial, que é um pressuposto. Eu acho que a teoria crítica, a primeira geração, não pensava isso muito bem. Essas intuições, eu acho que você encontra melhor nas formulações de Habermas. Então, para mim, essa teoria crítica, eu me afastei um pouco digamos, da primeira geração, mas, claro, a crítica e a reconstrução, a emancipação, tudo isso faz um grande conjunto. E, claro, vamos chegar, num momento ou no outro, vamos ter que falar sobre a atualidade e a atualidade da teoria crítica, mas vamos chegar lá.
Bom, Frederico, você falou de alguns movimentos, de algumas áreas dentro das ciências humanas, e a gente gostaria de saber como é que você percebe a recepção de novos movimentos sociológicos nas ciências sociais do Brasil. Isso depende um pouco de onde você se situa. De novo, eu falo como sociólogo, sabe? A sociologia é a minha disciplina, mas, ao mesmo tempo, eu estou vendo também que a sociologia não é mais suficiente, que, na verdade, dependendo do tema sobre o qual você vai trabalhar, você tem que abrir, sabe, a sua perspectiva, trabalhar numa perspectiva interdisciplinar. E, claro, hoje em dia, todo mundo está fazendo isso. Por exemplo, quando você pensa a pandemia, quando você pensa o bolsonarismo, a questão não é mais de, sabe, dentro de qual ramo, dentro de qual disciplina. Mas vamos lá, a teoria social no Brasil, a teoria sociológica no Brasil, é muito, muito estranho, porque no mesmo tempo que você tem, como dizer, eu posso ver isso com os meus alunos, com os meus orientandos, etc., jovens que pensam muito, muito bem. Que pensam muito bem e, no mesmo tempo, que tem sempre essa ideia que, como não vem do bom lugar, porque vem da periferia, ou como dizia o Leomir, da periferia, o pensamento, o nível aqui é muito bom. Mas, por uma razão ou uma outra, quando você pensa em teoria social aqui no Brasil, as classificações são as mesmas que as classificações que se usa fora do Brasil. Então, eu posso pensar, o Tiago é um bourdieusiano. Ele é mais um boltanskiano. Você tem os habermasianos. Então, é algo muito, muito estranho, porque, sabe, se pensa muito bem aqui no Brasil e, ao mesmo tempo, como dizer, essas teorias que são teorias importadas, é isso que vai um pouco determinar a linha de identificação, digamos, de reflexão. Porque eu acho que eu faço como professor, eu gosto de dar estes cursos, especialmente de teoria sociológica 3, que é a teoria social contemporânea. Porque quando você olha para as minhas bibliografias, você vai ver, claro, Bourdieu, o maior de todos, o hegemon, e depois, sabe, eu vou destrinchar as novas tendências, e você olha para as bibliografias e você vai pensar, poxa, mas o cara acha que ali está em Paris, né? Claro que não. O que eu faço é, na verdade, importar essas teorias e colocar, enfrentar com o campo. Em nosso caso, é o Rio, sociedade violenta, etc., e eu faço uma reprovincialização da teoria social, o que significa que pego a teoria, olho como ela está construída, qual mundo ela pressupõe e projeta, e depois confronto com a nossa realidade periférica, excêntrica, e faço explodir essas teorias para recompor. Alguns exemplos. O Foucault. Todo mundo conhece Foucault. Na verdade, quando vocês estão fazendo a graduação, suponho que o primeiro encontro é com Vigiar e Punir. Então, a questão de a sociedade disciplinar com o panóptico, não precisa mais de fazer o desenho, você já conhece. Isso funciona bem, só que isso não funciona numa sociedade escravocrata. Quando você olha para as obras completas de Foucault, você vai ver que ele tem pouco sobre a escravidão. Não é que ele não tem nada, mas ele tem pouco. E dessa maneira você pode reapropriar, reprovincializar o Foucault para pensar algo que ele não podia pensar, porque a teoria sempre tem que ser feita sob medida, a partir de uma certa realidade, e a realidade dele não é a nossa. Outro exemplo, o Habermas. O Habermas, quando você olha para a teoria da ação comunicativa, não sei se vocês já chegaram lá, porque o Habermas é duro. E a teoria da ação comunicativa são 1.200 páginas. Eu quero falar sobre o último capítulo do segundo volume, no qual ele faz toda a reconstrução da teoria crítica,
vai olhar para a teoria da alienação e da reificação sobre a qual eu estava trabalhando, e ele vai dizer, bom, o que temos agora vai reformular em termos de o sistema e o mundo da vida. Ele vai dizer que o que você tem agora já na verdade, os sistemas, uma lógica sistêmica que vai se infiltrar no mundo da vida e que vai colonizar o mundo da vida. Por exemplo, o capitalismo, que vai introduzir uma lógica de cálculo, uma lógica capitalista, em espaços onde não deveria estar. Por exemplo, o que acontece quando você introduz o capitalismo na sua família? Quando o papai começa a pagar o filho para lavar o carro. Você está introduzindo lógicas que vão colonizar o mundo da vida. Tudo bem. Ele usa a metáfora quase da colonização, mas sobre o colonialismo você não vai encontrar muito nas suas teorias. Então é isso que eu gosto de fazer. Você pega uma teoria, seja Foucault, Habermas, Honneth, todos os outros, e você tem que, na verdade, pensar como, a partir do Brasil, você pode desarticular e rearticular essas teorias. É um pouco isso que eu gosto de fazer. Obrigado, Leomir. Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Bruno Berlim, sou estudante de Ciências Sociais, quinto período. E a minha pergunta, ela está amparada num contexto particular, em que Leomir havia me indicado um dos seus textos, intitulado A Sociologia na Escala Individual, que acabei encontrando no blog Sociofilo. E a partir daí eu comecei a me interessar por temáticas que até então eu não me aproximava tanto, que eu passei a me aproximar. Um dos textos que me chamou bastante atenção era um intitulado, que foi traduzido dessa maneira, Ser ou Não Ser Afetado, em que você relatava um pouco da sua experiência ao ter ministrado um curso que falava sobre as viradas nas ciências sociais, e uma dessas viradas seria a virada afetiva. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre essa virada afetiva, bem como é o que me chamou a atenção, principalmente dentro da sociologia, que se utiliza bastante a categoria emoção e não afeto. Se há uma diferença entre essas duas, gostaria que você explicasse, no mais agradeço. Então, sabe, essa questão de sociologia na escala individual, isso, na verdade, faz parte de um conjunto, um livro que eu organizei e que era sobre a teoria social post-bourdieusiana. Já que vocês veem a teoria crítica, desde sempre, eu vejo Bourdieu como uma continuação sociológica da primeira geração da teoria crítica. Como eu já disse para vocês, eu quando comecei a trabalhar sobre Adorno, eu achava estes textos difíceis. Eu entendia o que ele estava fazendo. Ele estava fazendo uma denúncia do sistema. O sistema, no mesmo tempo, era Hegel que fecha o sistema, e, no mesmo tempo, era também a sociedade como sistema que esmaga as individualidades. E eu sempre achava que o Adorno era um bom filósofo, mas que a sociologia da dominação dele não era muito sofisticada. Quando eu comecei a trabalhar sobre o Bourdieu, é muito sofisticado, que trabalha com uma teoria da dominação e, no mesmo tempo, faz também pesquisa empírica, eu pensei, bom, é exatamente isso que Adorno queria fazer, mas, sabe, não fazia. E o Bourdieu, eu realmente acho que é o maior sociólogo dos últimos 50 anos. Não tenho muita dúvida sobre isso. E, por exemplo, quando eu dou estes cursos sobre a teoria social contemporânea em várias tradições, eu considero o que o Bourdieu, na verdade, é o hegemon. E o que você vai ver é que hoje em dia, na sociologia, você pode gostar ou não gostar de Bourdieu, mas você não pode ignorar. E quando você olha para os campos internacionais, não somente dentro da França, mas você vê que todo mundo tem lido estes textos e que, na verdade, as pessoas estão
muitas dessas pessoas tentaram de desenvolver a sua própria teoria a partir deste impulso de Bourdieu. Na França, por exemplo, isso é claro com os pragmatistas. Boltanski e Thévenot, uma primeira geração de pragmatistas, agora já estamos na terceira. Já. Por exemplo, o Alain Caillé, que é o meu amigo, até fiz um livro junto com ele que vamos publicar e lançar aqui no Brasil também no ano passado. Ele é o fundador do movimento anti-utilitarista nas ciências sociais. E ele faz uma crítica de Bourdieu, diz que Bourdieu é utilitarista, mas, ao mesmo tempo, para bem entender a posição dele, você tem que ver continuamente que há este diálogo, este confronto com o Bourdieu. Mas você pode fazer isso de maneira internacional também. Por exemplo, o Axel Honneth, com a teoria do reconhecimento, também é um diálogo com Bourdieu nos anos 80. As primeiras formulações sobre a teoria do reconhecimento era uma teoria bourdieusiana. Então, neste sentido, sabe, acho o Bourdieu muito importante. E é lá que vou chegar a essa questão de escala individual. Porque o que tem? Eu descobri a teoria, os textos de um bourdieusiano completamente heterodoxo que se chama Bernard Lahire. Agora é um bom amigo meu, mas na época só conhecia o texto dele. Vou trabalhar na suposição que você sabe mais ou menos o que é um hábitus em Bourdieu. Posso trabalhar com essa hipótese? Em Bourdieu, o hábitus, na verdade, é uma incorporação do campo e, na verdade, é quase um sistema invisível, coerente, que vai de dentro estruturar as práticas dos agentes. O que Bernard Lahire vai fazer? Ele vai mudar de escala. Bourdieu faz uma macrosociologia. O hábitus do qual ele fala é o hábitus de classe. O que Bernard vai fazer? Bernard Lahire, ele mudou a escala. Em vez de olhar para as classes e os coletivos, ele vai olhar para os indivíduos. Ele vai olhar para as variedades de campos e como estes campos, vários campos, vão também se sedimentar, digamos, no corpo, no hábitos, mas ele vai dizer que este hábitos não é homogêneo. Na verdade, temos todos uma pluralidade de disposições. Ele dá um exemplo muito significativo. Aqueles de vocês que conhecem o Bourdieu vão saber que o livro principal dele é a Distinção, que é uma análise, digamos, de consumo, de classe. E, por exemplo, vamos olhar para uma ópera. Ópera, como vocês sabem, é para a burguesia, gente fina. Então, você pode fazer uma análise de classe de quem vai lá na sexta-feira no Teatro Municipal do Rio. E aqui no Rio, você vai ver, você tem as madames, né, que vão se vestir, as filhas também vão com uma maia, sabe, parece um show de ostentação. Não é funk, é ópera. O que Bernard vai fazer? Ele vai olhar para as pessoas, ele vai dizer, sim, são todos portugueses, mas o gosto, o que as pessoas gostam, não é como o Bourdieu mostra. Porque a mesma pessoa que está na sexta-feira na ópera, no sábado vai para o baile funk. E no domingo está ouvindo música sertaneja. Então, se você tem isso significa quando você muda de escala e vai na escala individual, você vê outras coisas. Para mim, isso foi muito importante porque é uma reformulação do velho debate sobre a relação entre o indivíduo e a sociedade, a agência e estrutura. E quando você muda de escala, na verdade, a maneira mais didática para explicar isso é o que acontece quando você passa do Google Earth para o Google Street View. É exatamente isso o que acontece com a mudança de escalas. Agora é o terceiro ponto. As viradas. As viradas afetivas. Então, temos a sociedade, temos um hábitos de classe, Google Earth, a gente vai fazer um zoom
E a gente vai olhar para o indivíduo. Vamos ver que o indivíduo tem uma multiplicidade de disposições que, às vezes, são em conflito um com o outro. Vamos a um outro exemplo de Bernard. Você tem o aluno, o militante, que já sabe, está sempre brigando com todos, sempre voltando com o seu Marx. Só que este mesmo aluno revoltado, quando ele chega em casa e está almoçando com a família, ele se cala. Essa disposição raivosa, revolucionária ou revoltada não funciona em casa. Então, sabe, agora vamos, na verdade, passar do nível molar, o indivíduo, para o nível molecular, infra-individual. Quando você olha para o indivíduo, você tem, sim, sabe, você tem um retrato. Quando você vai mais baixo, o que você vai ver? Desagregação. Em vez de ver um corpo, você vai ver órgãos. Se você vai ainda mais fundo, você vai ver fluxos energéticos. A virada afetiva vai pegar exatamente estes movimentos moleculares, que são fluxos, que são energias, que não são meramente humanas, mas que percorrem e transpassam também os seres humanos, mas que a gente compartilha também com os animais e até com as plantas. O que temos em comum? A vida. O que é a vida? A vida é a pulsão. São afetos, são coisas que a gente registra, mas, na verdade, quando você olha, é de maneira não reflexiva. São esses fluxos, é a vida que pulsa, e é lá que os afetos, em oposição com as emoções, quando você pensa as emoções, quando você pensa em sociologia da emoção, você vai dizer que as emoções são socialmente construídas. Por exemplo, alguns sentimentos são culturalmente específicos. Um exemplo que eu aprendi depois de 15 anos aqui no Brasil, essa noção de saudades. No início, eu não sabia muito bem o que era, e me lembro de quando trabalhava na UIESP, a bibliotecária, quando viajava, e ela me perguntava: "Ai, Fletcher, você não estava com saudades?" Eu, uma vez, respondi para ela: "Simone, sabe, estava muito ocupado e não estava com saudades." E realizei que não era uma boa resposta, era um erro gramatical. E depois era assim um jogo que eu disse para ela: "Mas eu não sei o que é saudades, porque para saber o que é, conhecer essa emoção socialmente." Então eu fingia que não sabia o que era, mas neste momento eu já sabia o que era. Então, emoções são coisas que são socialmente construídas. Um certo tipo de emoção, de raiva, pode ser qualquer coisa. E os afetos são embaixo disso. Os afetos, na verdade, são estes fluxos que você não pode nem registrar, porque são pequenas coisas que de repente vão te tirar, na verdade, do seu equilíbrio, mas que não passam pela mente. Aqueles de vocês, não sei se tem pessoas aqui que sabem meditar. Eu fiz muita meditação porque passei também um tempo na Índia, então eu sei como meditar. O que significa? O que é meditar? A meditação é uma desintegração do seu corpo, no qual, na verdade, você tem uma dissolução e você tem fluxos de energia. É quase como o vento, é quase como folhas que, sabe, você faz parte de... Isso é o nível do afeto, dos afetos. Como pensar isso? Filosoficamente, você pode pensar com Deleuze, você pode pensar com Bergson, você pode pensar com outros. Essa filosofia da vida que você também vai reencontrar na filosofia, na teoria crítica. Na verdade, uma vertente também nietzscheana, Deu em que deu na Alemanha, o fascismo era também uma filosofia da vida e agora é repaginada e reaparece nas filosofias da moda, Deleuze, de Landa e todos os outros, que é um vitalismo
que acha que tudo tem que fluir. Então, é muito interessante de ver como você tem a velha Lebensphilosophie, que deu em Roquedeio, que agora está voltando na moda. E, ao mesmo tempo, é algo muito importante também, porque vai quebrar a fronteira entre o humano e o animal. E você pode até ver livros que são sobre, com o título Como as Florestas Pensam. Como, digamos, nós somos corpos, digamos, que nem os animais. Então, você pode ver também, especialmente quando você vem na antropologia, você pode ver outras formas de vida que são não humanas e somos entrelaçados. Então, isso é um pouco a virada afetiva. É muito difícil de pensar. Você está entre a filosofia, a psicanálise, o pós-modernismo, um pouco de antropologia. E as viradas são exatamente isso. São movimentos antidisciplinares, às vezes que vão recompor, que vão analisar algo, neste caso o afeto, e vão fazer um trabalho de recomposição. Outra figura que esqueci de mencionar seria o Spinoza. Seria também uma virada neo-espinosista. Mas, como vocês podem ver, tudo isso são assim campos de ideias muito, muito complexos. E a questão é sempre como entrar numa virada, qual é o bom texto que te abre para este universo. É muito, muito estudo. Porque a virada afetiva é algo de relativamente recente. As viradas, a primeira virada era em 63, a virada linguística. Desde então, eu tenho contado quase mais de 70 viradas. Então, o que isso faz é introduz modismos dentro das ciências sociais. E quando você tem uma virada, é um pouco como uma revolução científica ou uma revolução artística. A cada vez, sabe, você tem que introduzir uma nova virada. E é um pouco isso. É uma tentativa a cada vez de subversão, de reação e capta bem o espírito do tempo. Bom, a próxima pergunta é um pouco sobre a disjuntura e a teoria. Diante dessa atual disjuntura, e nesse sentido, pensando no acirramento das contradições político-econômicas no Brasil, bem como a necessidade de uma reflexão que possibilite compreender as limitações e as possibilidades dessa ruptura, esse aparente movimento caótico que estamos inseridos, você acha que o horizonte da teoria crítica ganha um novo fôlego? E pensando nisso, gostaria que você comentasse um pouco sobre sua relação com a teoria crítica. Você acha que ela é o único horizonte de emancipação possível, mesmo que ele conduza a um fechamento, a um pessimismo, ainda que superficial? Uhum. Sabe, uma grande pergunta, né? Pensar a disjuntura e pensar a atualidade. Eu trabalhei com amigos americanos do Critical Realism Network. Eu trabalho também com realismo crítico. E eu me lembro, há alguns anos atrás, acho que era em 2018, mas eu que vi, 2017. Eles me disseram que eles tinham adaptado as suas agendas de pesquisa. As suas agendas de pesquisa, eles estavam dando aula sobre o racismo, sobre o populismo, etc. Eu fiquei muito impressionado. E aqui no Brasil, a gente tem uma outra temporalidade. Não sei se vocês se lembram de 2013, talvez alguns de vocês sim, alguns de vocês podem ser jovens demais. Depois tinha, claro, como sabemos agora, o golpe de 2015, de 2016,
e depois a polarização, etc. Eu, pensando nas minhas reflexões, eu já sabia há muito tempo que as nossas teorias não funcionaram mais, especialmente pensando as teorias da modernidade tardia. Isso foram teorias formuladas, digamos, no fim dos anos 90, como Giddens, como Beck, como Boltanski, como os outros. Eu sabia muito bem, como vocês sabem também, que os tempos são, como dizer, brutais, e estava pensando em 2001, na verdade, com o ataque em Nova York, que era a abertura de uma guerra civil mundial. Depois, 2008, com a crise econômica e a falência do Lehman Brothers, e depois a crise que chegou aqui com um certo atraso, mas quando chegou, chegou com uma força já. E depois, bom, acho que também um evento que a gente não pode esquecer é a eleição de Trump 2016. Então eu estava com essa ideia que, puxa, essas teorias não funcionam mais. E agora todo mundo está nessa agitação, pensando, puxa, a gente tem que escrever sobre a pandemia, a gente tem que falar e pensar sobre o bolsonarismo, a gente tem que, etc. E de fato é isso que temos que fazer. E a questão, se você está fazendo ciência política, ou sociologia, ou antropologia, ou um bom jornalismo, essa questão, na verdade, não tem mais importância. O importante é de pensar, de tentar, de entender o que está acontecendo. Você precisa de um quadro muito, muito amplo. É difícil. Eu dei um curso, sabe, no ano passado, porque como alternativa à sociologia da modernidade tardia, eu já estava falando de a ontologia de presente. A gente tem que pensar em ontologia do presente, e o curso que dei tentou de entrar nessa questão a partir de três grandes temas, que eram neoliberalismo, antropoceno e populismo. E, no mesmo tempo que eu acho que a teoria crítica e o marxismo, até um certo ponto, funcionam, porque, na verdade, se você entra com a teoria crítica, vai pensar o neoliberalismo a partir de uma postura de uma crítica do capitalismo, você rapidamente vai se juntar e vai ver que o populismo é uma reação ao neoliberalismo, e você para de pensar. O que eu tento de fazer também é de pensar as tensões entre estes conceitos e ver que, sabe, o neoliberalismo e a crítica e o marxismo é a solução mais fácil. Mas exatamente como pensamos assim, eu acho que este quadro, na verdade, tem que ver um pouco a implosão da realidade, ou a explosão da realidade, também como uma chamada para reformular as nossas teorias. Um quadro que tem que ser desenvolvido, como tem pessoas aqui que vêm das relações internacionais também, da psicologia, exatamente, cada um tem que tentar de entrar nessa disjuntura a partir da sua posição. Por exemplo, quem vem das relações internacionais tem que pensar a geopolítica. Quem vem da psicologia tem que trabalhar a questão a personalidade autoritária. Quem vem da antropologia talvez tenha que pensar a pandemia a partir do genocídio dos povos indígenas. Mas cada um tem que fazer e recompor digamos, o seu quadro. A relação com a teoria crítica. Eu tinha me afastado da primeira geração da teoria crítica, da escola de Frankfurt, porque eu achava que essa teoria era pessimista demais. Eu estava, por razões pessoais, também provavelmente também a minha chegada aqui no Brasil, eu queria sair da teoria crítica para pensar outras coisas, para pensar outros mundos, outras formas de vida. Mas uma coisa que aprendi nos últimos 2 anos é que a teoria crítica, especialmente a primeira geração da teoria crítica, os Adornos, o Horkheimer, o Benjamin, uma coisa que aprendi no ano passado é o que significa pensar com medo,
e sem esperança. Vocês também estão passando por isso. Isso é a tonalidade da teoria crítica, da primeira geração. É um pouco paradoxal. Eu, depois de ter feito todo este trabalho sobre a teoria crítica, de repente entendo o afeto de base, que é medo, como pensar com medo e sem esperança. Isso é a teoria, isso é a teoria crítica. Mas a teoria crítica continua. Você tinha uma primeira geração com Horkheimer, Adorno, Marcuse, a segunda geração com o Habermas, que, aliás, vocês precisam também, quando vocês trabalham sobre a teoria crítica, vocês precisam também de ler os textos de Habermas, que foi o assistente de Adorno, o sucessor de Horkheimer, porque mesmo que Habermas seja mais pesado, acadêmico, ele tem textos de interpretação da primeira geração que são muito, muito fortes. Terceira geração é o Axel Honneth, também que é muito importante. Essa teoria do reconhecimento, novas tentativas de repensar a teoria crítica. Agora você já tem uma quarta geração. Por exemplo, como Hartmut Rosa, que fez um livro muito, muito, muito bom sobre a ressonância. O que significa quando as coisas ressoam, quando tudo está interconectado. E vai pensar a oposição da alienação. Ele trabalhou também muito sobre a aceleração do tempo. Ele disse que a alienação não é a oposição à aceleração. O contra-conceito, a alienação, é o conceito de ressonância. Quando você está em ressonância com seu próprio corpo, com os outros, com o universo, você está num estado de integração, você está não alienado. Ele fez um trabalho maravilhoso sobre isso. Então, teoria crítica é como dizer, é um conceito muito amplo e você tem que abrir. Não é só uma escola de Frankfurt. Já disse para vocês que eu considero que o Bourdieu, sabe, continua essa mesma linha. Então, eu acho que, da mesma maneira, também a teoria crítica tem que se abrir, incorporando o feminismo, incorporando o pós-colonialismo. O que temos agora é que temos que juntar todas as nossas forças. Teoria crítica, o Bourdieu, Foucault, todo o resto. E, na verdade, o que podemos ver é que cada um tenta a sua própria maneira de salvar o que, sabe, exatamente o que tem que ser ter salvo. Porque o que temos agora, eu não acho que agora é o sistema que vai, sabe, que está se fechando. Eu acho que agora o que estamos vivendo é um colapso do sistema. Eu mesmo terminei um artigo no qual analiso a sequência de crises que a gente vive desde 2013 e uso o esquema de Habermas, que ele desenvolveu em a crise de legitimação no capitalismo tardio. Ele, como bom marxista, começa com uma crise econômica, que chegou aqui no Brasil, que não pode ser resolvida e que vai do sistema econômico para o sistema político, no qual você tem uma crise e uma maladministração. E vemos isso. Depois, o que você pode ver é que essa crise vai sair do sistema e vai começar a afetar a vida cotidiana de cada um. Então, é quando ele diz que a crise passa do sistema, quando a crise de legitimação entra na vida cotidiana e pode também ser uma crise de motivação, no qual você tem alienação que vai a tal ponto que as pessoas completamente se desidentificam, sabe, da sociedade com seus princípios. O que eu fiz? Eu utilizei o Habermas, mas o Habermas não podia imaginar as crises com as quais nós somos confrontados. Ele não podia imaginar uma crise da segurança pública, que temos aqui no Rio, que vocês provavelmente também têm em Aracaju.
Depois a crise, digamos, como o primeiro golpe. Depois a crise ecológica, que também era uma crise internacional. Depois a crise, a pandemia. E depois disso, pior ainda, uma crise militar também, que transformou o mundo da vida em um mundo da morte. Então, isso também é uma maneira de pensar, sabe, a partir de uma certa tradição, neste caso a teoria crítica, mas utilizando isso para pensar o que está acontecendo aqui. Isso é muito difícil, mas isso que temos que fazer, e eu acho, eu sei que o Leomir vai concordar comigo, porque a minha resistência sabe, às teorias de Jorge, de Leomir e dos outros, é que eles já estavam falando do colapso antes do colapso chegar. Então, para eles, na verdade, essa desintegração do sistema, a questão o que se chama necropolítica. Puxa, o Leomir já estava pensando a necropolítica antes do Bolsonaro. Ele nunca saiu dos anos 30. Mas, como disse para vocês, e disse isso com muito, sabe, é só uma pequena provocação, agora eu entendo, porque agora entendo que a primeira geração da teoria crítica estava também confrontado com o fascismo. E agora estamos de volta nos anos 30. Porque essa crise econômica que vai chegar, estamos em 28, em 29. Politicamente, com Bolsonaro, estamos em 32. Então, na verdade, tudo isso é muito, muito preocupante. E o que eu, na verdade, queria fazer seria voltar para todas as teorias, essa efervescência teórica de um século atrás, em torno da Primeira Guerra Mundial, na qual você tinha, sim, a teoria crítica, mas você tinha também o pragmatismo americano, você tinha a antropologia filosófica alemã, você tinha a fenomenologia, você tinha a psicanálise. E o que eu queria fazer, tudo isso foi incorporado na teoria crítica, que também era um paradigma totalizante para pensar as transformações da época. O que eu queria fazer era voltar para a Belle Époque com as ferramentas da época da Primeira Guerra Mundial para pensar a Terceira Guerra Mundial. Isso seria um projeto lindíssimo, porque eu não tenho a certeza que 100 anos de reflexão e de desenvolvimento disciplinares, na verdade, nos ajudam. E eu acho que essa época na qual a reflexão disciplinar era muito mais filosófica, muito mais aberta, sabe? Talvez a gente tenha que resgatar essa abertura da época, como eu disse, voltar para o pensamento da Primeira Guerra Mundial para chegar para pensar a Terceira Guerra Mundial, que já não sei se vai acontecer. Eu acho que o evento principal deste ano vai ser a eleição ou a não reeleição de Donald Trump. Eu acho que se Trump, se ele for derrotado, temos um futuro. Eu acho que com o Trump reeleito, isso significa game over, porque neste caso só vamos ver, digamos, o colapso que estamos vivendo aqui vai se generalizar e tudo bem, a gente quer trazer um pouco de esperança também, mas a esperança nestes momentos é nos grupos, é na solidariedade, exatamente nessa forma de vida que a gente está cultivando. Mas os tempos são duros. E como juntar um certo pessimismo do intelecto com um otimismo da vontade, essa é a grande questão. Mas os tempos não são fáceis. E disjuntura é uma boa palavra para pensar o que está acontecendo. Boa tarde, Fred. Me chamo João Vitor, sou estudante de Ciências Sociais do 5º período. E
Ainda sobre essa perspectiva, pode-se dizer que a teoria crítica, por ser fundada no marxismo interdisciplinar, é tomada como área de ninguém. Não, não pertence a nenhuma das humanidades, por assim dizer. Aqui na Universidade Federal de Sergipe, dentro do Departamento de Ciências Sociais, ela é marginal. São poucos ou poucas os professores, as professoras que falam sobre, e menor ainda o número dos que, ou das que têm conhecimento dos seus conceitos teórico, prático, epistemológicos. Nesse sentido, quais são os ganhos que ela pode trazer para a sociologia e ainda para as ciências sociais como um todo? Qual a sua importância para ela? Eu acho que realmente é o que estamos vivendo agora. Quando você vê que todo mundo está pensando sobre o que está acontecendo, todo mundo está pensando na pandemia, na verdade o coronavírus e o bolsonavírus no mesmo tempo. É um pouco muito estranho, ok? Quando você vê uma redução da complexidade e só tem dois temas. E mesmo você, o professor, que parecia, sabe, bem fechado, bem etc., na verdade, agora está abrindo as categorias para poder pensar. A questão de um marxismo interdisciplinar, eu acho isso bom, mas eu acho que o marxismo também tem que ser questionado. Eu acho que já temos que atualizar o marxismo também, porque, claro, o Marx serve, mas a questão é como podemos dedogmatizar o Marx. E como eu disse no início, se você começa com um pouco de marxismo, depois vai pensar no neoliberalismo, eu já sei o que você vai pensar. E a questão é como desarticular essa teoria de dentro para abrir caminhos. Porque pensar, temos que pensar. Porque temos tantas perguntas. Eu acho que é bom de manter as perguntas vivas. Porque se você já vem com a sua resposta e você não escuta, você não toma a medida sabe, como dizer, da necessidade de ficar com as perguntas, você simplesmente vai dizer que é o capitalismo. E você vai introduzir um pouco de tecnologia e vai ser o capitalismo digital. E, na verdade, você vai de novo pensar, sem saber, você vai chegar à questão do trabalhador. E vai ser, puxa, vai ser o Uber e o iFood. Isso tem que ser pensado, mas isso não é o suficiente. Você tem que abrir as suas categorias o tempo todo. E o marxismo serve, claro que serve, mas tem que ser imaginado o tempo todo. Um bom exemplo de uma teoria crítica bastante ampla é o trabalho de Nancy Fraser. Ela pensa a partir de um quadro que é, sim, uma atualização o marxismo, e ela sabe muito bem que o marxismo tem problemas, porque consegue pensar a produção, mas, ao mesmo tempo, o capitalismo, às vezes, temos a impressão que não precisa mais do controle da produção, porque é financeiro, mas também a questão da reprodução, que é a questão do feminismo, que o marxismo não pensa bem. E não somente isso, a questão do colonialismo, o marxismo tampouco pensa bem. É a questão sabe, essas outras questões. Então, como, na verdade, no mesmo tempo, pensando a partir do marxismo, como você pode sofisticar a sua análise. Eu acho, de todas as teorias que estão presentes, eu acho a teoria de Nancy Fraser bastante interessante. Estou pensando no último livro, que se chama, acho que se chama Capitalismo, e que vai ser publicado pela Boitempo nos próximos meses. É um diálogo junto com a Ralieri. É bastante impressionante, dá um bom quadro para pensar. E isso é a segunda geração
terceira geração da teoria crítica. Ela fez um livro também com o Axel Honneth, reconhecimento versus redistribuição, mas os últimos desenvolvimentos são bastante interessantes. Então, um pouco para aqueles de você que ainda tem algumas dificuldades com o inglês, sabe, espera um pouco, a tradução já está chegando. É um livro que vocês poderiam estudar no seu grupo, é bastante contundente. Bom, as perguntas do CAPS já acabaram. Eu vou passar a palavra para a Leomi. Bom, Fred, muito obrigado. A gente ainda tem mais uma apresentação artística, mas queria dar 2 recados para você. Um recado da Ariane e do Jorge, falaram com a Ariane, inclusive está nos vendo, mandou um abraço grande para você e já estende o convite para você ir lá para a casa deles ainda, quando acabar passar essa tempestade, né? Também queria dar um recado para o professor Marcelo Enes, que também está nos assistindo, agradecer a presença dele, professor lá de Sociologia da Universidade Federal de Sergipe. Bom, Fred, muito bom assim, ter você aqui, muito obrigado mesmo. Antes da gente encerrar, Fred, eu gostaria de perguntar se há algo mais que você gostaria de falar e a gente não tocou, se você quer acrescentar alguma coisa, fique à vontade se você quiser falar. Não, eu estou mais pensando sobre o que já estamos fazendo. Eu sei que provavelmente vocês vão fazer uma primeira transcrição. Acho que no mesmo espírito, a gente pode fazer isso também de uma maneira colaborativa. Por exemplo, quando vocês fazem uma transcrição, não fazem uma transcrição literal. Sentem-se à vontade para as coisas que não formulam bem, para formular melhor. E mandam uma primeira versão. Vamos fazer este trabalho junto. E se vocês têm outras perguntas, introduzam perguntas. O que você acha mal formulado, indica. A gente vai fazer isso de maneira colaborativa. Este é o espírito. Porque em tempos como os nossos, é também muito importante de estruturar, sabe, o pensamento, de estruturar o dia. E estes encontros também servem para isso, para não ficar o tempo disperso, para se concentrar. É também terapêutico trabalhar nos textos. É também terapêutico fazer a transcrição. Então, não hesitam, no mesmo espírito, a gente vai fazer um texto e vamos fazer o texto como um texto coletivo. Eu falei, mas vamos ver o que vamos fazer com isso. Mas tudo tem que ser experimental. Quando faz sentido, e a gente vai avançar. Sabe? Então, não tem nada de como dizer, vamos simplesmente pensar juntos, vamos ver onde vamos chegar. Então, é mais sobre o procedimento, eu acho, no espírito da coisa, isso que temos que fazer nestes tempos tão difíceis, fazer coisas que fazem sentido. E se você não consegue hoje, talvez na semana que vem as energias vão voltar. Essa é a nossa realidade. Então, se vocês conseguem, neste trabalho, se aplicar muito bem, também não tem problema. Simplesmente observar, escutar. Não tem necessidade de falar. Quando não tem nada para dizer, também tem o direito de se calar. Mas o importante é de manter essa rede aqui, o trabalho que vocês estão fazendo. Valeu, Fred. Vai lá, Brenda, fique à vontade. Bom, a gente agradece e agora vamos chamar a nossa pequena grande artista, sergipana do curso História, para cantar. Eita. Oi, gente. Eu sou Vitória, né? Faço Ciências Sociais também. E eu queria parabenizar primeiro o Crítica e o CACS por esse encontro. Na verdade, é sempre muito bom. Tudo que o Crítica faz eu acho ótimo. Eu anotei várias paradas aqui e foi muito massa. E aí, eu vou tocar uma música do Erasmo Carlos, que é Grilos, que é uma música que dá um negócio assim, uma esperança, um alento no coração, né? Nesse momento de tragédia.
Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo bem? Se você passar naquela porta, você vai ver como é que estão as coisas, como é que estão as coisas. Sei que o mundo pesa muitos quilos, não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos. Aí então você vai se convencer que se o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Sou seu amigo, você vai ver. Se você passar naquela porta, você vai ver como é que estão as coisas, como é que são as coisas. Sei que o mundo pesa muitos quilos, não me leve a mal se eu lhe pedir para cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos, cortar os grilos. Aí então você vai se convencer que se o mundo pesa, não vai ser de reza que você vai viver. Descanse um pouco e amanheça aqui comigo. Sou seu amigo, você vai ver. Se você passar daquela porta, você vai ver como é que são as coisas, como é que estão as coisas. Sei que o mundo pesa muitos quilos, não me leve a mal se eu lhe disser para cortar os grilos, cortar os grilos, guardar os grilos, cortar os grilos. É isto, gente. Obrigada. Valeu. Muito obrigada a você e a Federica. Obrigado a vocês. É isso, Fred. Obrigado. Obrigado, pessoal. Boa tarde a todos e todas. Até a próxima. A gente vai encerrando aqui o nosso espaço de hoje. Muito obrigado mesmo, Fred. Tamo junto, viu? Estamos sim. Valeu. Um abraço. Acabou chorar, ficou tudo lindo de manhã cedinho. Tudo kkk, fé, fé, no bubulili lindo, no bubu,
lindo, do povo lindo, do povo lindo. Talvez ter um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Talvez ter um buraquinho invadiu minha casa, me acordou na cama, tomou meu coração e sentou na minha mão. Abelha, abelhinha, acabou chorar, hein? Faz um zoom pra eu ver, faz um zoom pra mim. Abelha, abelhinho, escondido faz bonito,